Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Queridos irmãos e irmãs, reconheçamos com humildade nossos pecados. Que cada um, com o coração contrito, diga das profundezas: Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Que o Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Irmãos em Cristo, no sagrado silêncio deste dia que começa a pulsar com a luz do Espírito, elevemos nossas almas ao alto como incenso perfumado, que sobe ao trono do Altíssimo. Não é um dia qualquer, é um tempo marcado pela providência, inscrito no calendário eterno de Deus, como o início de uma nova etapa para a Igreja. Um tempo de esperança, de penitência luminosa e de renovação santa. Hoje, como sucessor de Pedro e servo dos servos de Deus, elevo minha voz, não como a de um homem, mas como eco dos suspiros, dos clamores silenciosos, das lágrimas escondidas de tantas almas esquecidas nos cantos mais distantes do mundo. Sim, Senhor, mostra-nos o teu rosto. O mundo está cansado de guerras, de mentiras, de indiferença. Mas o coração humano não perdeu sua sede. Ao contrário, o desejo arde ainda mais pelo eterno, pelo sagrado, por aquilo que não passa. E é justamente aí, filhos amados da Igreja, que Deus nos espera. Não no barulho do poder, nem nos tronos passageiros dos reinos humanos, mas na manjedoura da humildade, no altar do sacrifício, no silêncio de uma vida consagrada. Porque Ele está vivo, vivo no Santíssimo Sacramento do altar, vivo em Sua palavra proclamada pela voz da Igreja, vivo em cada alma que reza com coração contrito e aberto. Esta nova etapa que iniciamos juntos não é um ato político, nem uma estratégia institucional. É uma peregrinação da alma rumo ao coração de Deus. E nessa caminhada somos guiados pela luz que nunca se apaga, a da Virgem Maria, Mãe da Igreja e Rainha da Paz. A ela nos confiamos neste primeiro passo. Que seu manto nos cubra, que sua ternura nos envolva, que sua intercessão nos sustente. Porque não há esperança sem Maria. Não há vitória sem a ajuda daquela que esmagou a cabeça do inimigo. Assim como permaneceu de pé ao lado da cruz, ela também permanece ao pé desta nova cruz que carregamos como humanidade ferida, como Igreja sofrida, mas ainda fiel. O Santo Rosário rezado com devoção será nossa espada e nosso escudo. Queridos filhos espirituais, o clamor por justiça ressoa das ruas vazias aos templos ainda adormecidos. E este clamor não é uma reclamação, mas um pedido. A justiça que desejamos não nasce de decretos humanos, mas de corações transformados pela graça. É a justiça do Evangelho, que coloca os pobres no centro não como slogan, mas como sacramento vivo do próprio Cristo. Ouvimos o gemido da criação, como diz São Paulo, que sofre as dores de parto aguardando a manifestação gloriosa dos filhos de Deus. Romanos 8:22. E sim, este é o tempo do nascimento, não de uma nova igreja, mas do despertar da esposa de Cristo para sua missão eterna. Anunciar o reino com obras de caridade, com palavras de verdade, com sinais de esperança. O Papa Leão XIV não vem fundar nada novo. Ele vem confirmar o que sempre foi, renovar e não substituir, acender a chama sem trocar a lâmpada. Pois a lâmpada é Cristo, e a chama é o seu amor misericordioso.
que não se apaga mesmo que os ventos do pecado soprem com fúria. E como nos recorda Santa Teresa de Ávila, nada te perturbe, nada te assuste, tudo passa, Deus não muda. Nessa certeza repousa a nossa esperança. Chegamos a um limiar entre o que o mundo impõe e o que o Evangelho propõe, entre a desesperança que afoga e a fé que salva. E eu estendo minha mão, não como mestre, mas como irmão, não como teólogo, mas como testemunha da ternura de Deus que nunca abandona seus filhos. Aos jovens que duvidam, digo, não temam o silêncio, porque no silêncio se encontra a voz de Deus. Aos idosos que rezam em seus quartos, digo, suas lágrimas são pérolas aos olhos do Pai. Aos doentes, perseguidos e esquecidos, a Igreja não se esquece de vocês, e eu muito menos. Vocês são os pilares ocultos que sustentam o mundo. Esta mensagem não é minha. É daquele que me chamou antes de eu nascer. É da Igreja que me recebeu, me alimentou e me enviou. É sua, porque sem você não há Papa. E é de Maria, Mãe da Esperança, que me sussurra a cada manhã. Não esqueça, meus filhos. Por isso, antes de seguir, convido você a um momento de contemplação. Feche os olhos, alma abençoada. Respire. Permita que a paz de Cristo, essa paz desarmada e humilde que proclamamos da sacada de São Pedro, entre em você. Não é uma paz ideológica nem uma emoção passageira. É a paz que brota do coração traspassado do Salvador. É a paz da Eucaristia, onde o Príncipe da Paz se dá totalmente por amor. Estamos começando um novo capítulo, mas não é um capítulo humano. É o capítulo que os anjos escrevem com nossas orações. É o tempo do retorno ao abraço do Pai, da lágrima redimida. E se você está aqui, ouvindo esta mensagem, não é por acaso. É porque o Espírito Santo trouxe você. É porque Maria intercedeu por você. É porque Cristo espera por você. Filho, filha, abra sua alma. Não endureçamos o coração como no deserto. Salmo 95:8. Abramo-lo como Maria abriu o dela na Anunciação. Digamos sim ao Deus que passa novamente, ao Deus que ainda chama, ao Deus que, mesmo quando tudo parece escurecer, continua sendo a luz que nunca se apaga. Se o teu coração arde como os discípulos no caminho de Emaús, Líleco 24:32, se dentro de ti existe um anseio que não sabes explicar, se desejas que o Papa Leão continue falando do coração da Igreja, então escuta, amados filhos da Santa Igreja. Nesta segunda parte da reflexão, guiados pelo Espírito da Verdade e sustentados pelo magistério eterno de Cristo, entramos no coração do anúncio apostólico que queremos proclamar a toda a terra. Não falamos a partir de ideologias, mas do Evangelho, da tradição viva, da voz dos santos, que ainda ressoa nas paredes invisíveis do corpo místico de Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, não veio ao mundo para criar um sistema político, nem ocupar espaços de poder humano. Ele veio salvar, curar, redimir. Sua mensagem é sempre nova porque é sempre fiel. Essa paz se cultiva na oração, se alimenta nos sacramentos e se expande na caridade. Repito com meu coração: não há paz sem conversão, não há justiça sem santidade, não há renovação sem voltar às fontes vivas da fé. São João Paulo II recordava: a humanidade precisa da esperança que brota do Evangelho. Por isso digo, não tenham medo de abrir as portas a Cristo. E nessa fidelidade encontramos a verdadeira paz. Aquela que não se compra nem se negocia,
mas nasce de um coração reconciliado com o Pai. No Evangelho de São João, o Senhor diz: Deixo-vos a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. João 14, 27. Eis o fundamento da esperança cristã. Uma paz que não depende das circunstâncias, mas da comunhão com Deus. Abramos as portas a Cristo e fechemos as portas ao pecado, à tibieza, à autossuficiência. Porque uma igreja que dialoga com todos, mas esquece de se ajoelhar diante do tabernáculo, corre o risco de perder a sua alma. A justiça social que desejamos não nasce de ideologias passageiras, mas da caridade cristã. Como ensinou Leão XIII em Rerum Novarum. Não existe verdadeira solução fora do Evangelho. Nossa missão é profundamente evangélica. Não somos ativistas do mundo, mas testemunhas do reino. O Concílio Vaticano II recorda na Gaudium et Spes as alegrias e esperanças, tristezas e angústias dos homens, sobretudo dos pobres e dos que sofrem. São também as alegrias e esperanças dos discípulos de Cristo. Isso nos chama a viver a esperança com obras concretas, não apenas com palavras. Recordemos tantos santos que pregaram não de púlpitos elevados, mas da cruz do serviço. Francisco de Assis abraçou a pobreza como testemunho radical do Evangelho. Teresa de Ávila reformou com oração e firmeza uma igreja carente de fogo místico. São José, guardião da Sagrada Família, ensinou no silêncio o que muitos não ensinam em 1000 discursos. Hoje, em um tempo em que a tecnologia corre mais rápido que a consciência moral, é urgente voltar ao rosto de Cristo. Não a um Cristo reduzido a símbolo cultural, mas ao Cristo vivo, eucarístico, crucificado e ressuscitado. Ele nos espera em cada missa, em cada confissão, em cada gesto oculto de caridade. A renovação que o Espírito pede não é cosmética, é retorno ao primeiro amor. É redescobrir a beleza da Santa Missa, rezar o rosário em família, ensinar o catecismo com zelo, viver a castidade como liberdade interior, confessar com humildade, comungar com a alma purificada pela graça. São João Maria Vianney dizia: nada é tão grande quanto o sacerdote, exceto o próprio Deus. E eu, servo indigno, digo: nada é maior que a Eucaristia. Tudo deve nos levar a ela: adorar, oferecer, amar. O povo clama por justiça, sim, mas lembremos, a raiz de toda injustiça é o pecado, e a raiz de toda restauração é a graça. A missão da Igreja não é só denunciar o mal, mas propor a santidade. Não só corrigir o erro, mas apresentar a vida plena que Cristo oferece. O Papa não é líder de opinião, nem gestor de instituições. Ele é servo dos servos, guardião do mistério, sentinela da fé. Não tenham medo de viver a fé radicalmente. Não tenham vergonha do Evangelho. Não escondam a luz do mundo. O mundo precisa de testemunhas, testemunhas que sangrem se for preciso, mas que nunca se calem. Como os mártires desde os primeiros séculos até hoje, como São Maximiliano Kolbe, Santa Edith Stein, São Oscar Romero. E como tal, declaro com temor a Deus: a única esperança que não decepciona é Cristo. A única justiça que não perece é a do Evangelho. A única renovação que permanece é a que nasce de um coração transformado pela graça. A todos, leigos, famílias, sacerdotes, religiosos, consagrados, jovens e idosos, digo com amor de irmão e autoridade de pastor: o mundo não mudará quando mudarmos sistemas, mas quando mudarmos os nossos corações.
E para isso, é preciso sempre voltar a Maria, em cada batalha espiritual. Ela é a nossa capitã. Em cada noite escura, sua estrela nos guia. Em cada cruz, o seu manto nos cobre. Rezem o Santo Rosário todos os dias, com a família, no silêncio, na adoração. O rosário é a corrente que prende o demônio e liberta milagres. Amados em Cristo, não basta sonhar com um mundo melhor. É preciso construí-lo de dentro. É preciso educar a consciência, formar o coração, ordenar os afetos, e isso só se alcança na escola da Igreja, guiados pela palavra, iluminados pelos sacramentos, sustentados pela comunhão dos santos. Que São Bento nos ensine disciplina, que Santo Inácio nos ensine discernimento, que São João Bosco nos ensine a amar os jovens, que Santa Catarina de Sena nos ensine a corrigir com coragem, que Maria, Mãe da Esperança, nos ensine a confiar, mesmo quando tudo parece perdido. E agora, depois de contemplarmos os fundamentos evangélicos e magisteriais da nossa vocação, convido-vos, irmãos, a olhar além do texto, além da doutrina, para o símbolo, porque o símbolo fala onde as palavras se calam, toca a alma onde a lógica não alcança. Quando a razão tropeça, o símbolo guia. Quando as palavras já não bastam, é o Espírito que sussurra através de imagens, gestos e visões que vêm do céu. Assim falou nosso Senhor no Santo Evangelho, não com discursos frios, mas com parábolas vivas, figuras que atravessam o tempo e penetram a alma. Hoje quero contar-vos 3 histórias, narrativas que não estão nos livros de história, mas vivem na memória orante da Igreja. Cada uma delas é como uma janela para o mistério. Cada uma é uma chama que arde sem se consumir. Em uma pequena abadia do sul da Itália, perdida nas montanhas, havia uma lâmpada de óleo consagrada à Virgem Maria. Diziam os monges que ela ardia sem interrupção há mais de 200 anos. Dia e noite, sua chama permanecia viva, mesmo quando guerras, pragas e terremotos devastavam tudo em volta. Mas, certa noite de inverno, o prior despertou ouvindo uma voz: "Quando o meu povo se afastar da oração, minha luz se apagará." Correu à capela, e pela primeira vez em 2 séculos, a lâmpada estava apagada. Os monges se reuniram e compreenderam sem palavras. A oração tinha se tornado mecânica, o coração já não ardia. A devoção à Mãe de Deus havia esfriado. A lâmpada não era apenas óleo, era símbolo de fidelidade. E nessa noite, o símbolo falou: "Filhos, quantas vezes nossas lâmpadas se apagam? Quantas vezes dizemos palavras santas sem viver o seu fogo? Quantas vezes acendemos velas nos altares, mas apagamos o fogo interior da alma?" Como ensina São Bernardo, onde Maria está presente, o demônio foge. Voltemos a ela. Acendamos novamente a lâmpada do rosário. Não deixemos que as trevas encontrem nossos corações adormecidos. O sonho de São José. Uma jovem mãe, atormentada pelos medos do mundo, rezava todas as noites diante de uma pequena imagem de São José. Não pedia riqueza, nem fama, só paz para o filho que se afastava da fé, enredado em caminhos tortuosos. Uma noite, rezando em lágrimas, adormeceu e sonhou com São José carregando o menino Jesus em meio a ruínas e fogo. O menino chorava. José nada dizia, apenas caminhava firme, protegendo-o no silêncio. Ao despertar, a mãe entendeu. Assim como José protegeu Jesus no Egito, ele protege também cada filho que se perde, não com espadas, mas com presença silenciosa, firme e terna. E naquela mesma noite,
o filho voltou para casa. Não explicou nada, apenas voltou como trazido por um anjo invisível. Irmãos, São José continua a sonhar. Sonha com nossas famílias, com nossos filhos, com nossas batalhas escondidas. Rezá-lo é confiar, imitá-lo é obedecer, invocá-lo é abrir-se aos milagres do silêncio. Ao despertar, a mãe entendeu. Assim como José protegeu Jesus no Egito, ele protege também cada filho que se perde, não com espadas, mas com presença silenciosa, firme e terna. E naquela mesma noite, o filho voltou para casa. Não explicou nada, apenas voltou como trazido por um anjo invisível. Irmãos, São José continua a sonhar. Sonha com nossas famílias, com nossos filhos, com nossas batalhas escondidas. Rezá-lo é confiar, imitá-lo é obedecer, invocá-lo é abrir-se aos milagres do silêncio. O Santíssimo na cidade adormecida. Em uma grande cidade europeia, onde as igrejas estavam vazias e os corações cheios de ruído, um sacerdote tomou uma decisão estranha. Todas as manhãs, antes do amanhecer, o sacerdote abria as portas do templo e expunha o Santíssimo Sacramento. Não havia música, não havia pregações, somente o Deus vivo e real, esperando como um farol no meio do concreto. No começo, ninguém vinha, mas com o tempo começaram a chegar uma enfermeira de plantão, um motorista de ônibus, uma viúva, um jovem lutando contra o vício. Ninguém falava, apenas se ajoelhavam e choravam. Depois de um mês, a capela já estava cheia antes do nascer do sol. A cidade dormia, mas ali, diante do Senhor, nascia um povo novo. Um povo silencioso, eucarístico, resiliente. Um povo que não clamava nas redes sociais, mas sustentava o mundo com a sua adoração. O sacerdote escreveu em seu diário: já não prego mais, o Senhor prega com o seu silêncio. Meus irmãos, o Santíssimo Sacramento é o coração pulsante da Igreja. Não há renovação sem Eucaristia, não há paz sem adoração, não há missão sem genuflexão. Quanto temos perdido por não adorar, e quanto recuperaríamos se voltássemos ao tabernáculo, como ensinava Santa Teresa dos Andes. A Eucaristia é o meu céu na terra. Quem não comunga, não vive. Quem não adora, morre por dentro. Essas histórias não são apenas contos. São parábolas vivas, mensagens do céu que atravessam os séculos e se encarnam nas nossas lutas. A lâmpada apagada nos chama a renovar a oração. O sonho de São José nos lembra que Deus age no escondido. O Santíssimo, ao amanhecer, nos ensina que só na Eucaristia encontramos o que o mundo não pode dar. E você, alma amada por Deus, qual lâmpada precisa reacender? A que sonho deve confiar a sua família? Diante de qual altar é chamado a se ajoelhar cada dia? Os símbolos falam quando já não ouvimos. Eles gritam quando a alma se cala. Despertam quando a esperança adormece. Por isso, amados, ao concluir estas narrativas simbólicas, deixo-vos uma frase para gravar no fundo da alma. Quem adora não se perde. Quem reza não se quebra. Quem ama Maria sempre volta para casa. Filhos da Igreja, a fé não fica no pensamento, floresce na ação. A esperança não é desejo passivo, é decisão renovada a cada dia. E essa decisão começa em casa. A família é a primeira igreja, o primeiro altar, o primeiro seminário. Pais e mães, rezem pelos filhos, rezem o rosário, mesmo cansados. Cada Ave Maria é uma rosa depositada no coração da Virgem. Nenhuma se perde. Guardem uma cruz em seu lar. Tenham uma imagem do Sagrado Coração, uma Bíblia aberta. Que as paredes falem de Deus, que a mesa abençoe o pão, que as discussões terminem em perdão. A casa onde se reza
é um bastião contra as trevas. Voltemos à confissão. A alma sem confissão acumula pó, depois crosta, até se tornar insensível. Não deixemos o pecado se tornar hábito. Reconciliemo-nos com Deus ao menos uma vez por mês, com humildade, sem máscaras, com coração ferido, mas disposto a ser curado. E após a confissão, voltemos à Eucaristia. Não por rotina, não por tradição, mas com reverência, com assombro, com gratidão. É Cristo, vivo, inteiro, real. Como poderíamos recebê-lo sem tremer? Se querem mudar o mundo, comecem de joelhos. A mais poderosa revolução começa na adoração silenciosa, na madrugada, em uma capela esquecida, onde 2 ou 3 o adoram. Ali começa a cura do mundo. Jejuem. O jejum quebra correntes, desperta a alma, não apenas de comida, mas de redes, de julgamentos, de palavras vazias. Jejuem pelos sacerdotes, pelos doentes, pelos que não creem, pelos que odeiam a igreja. O jejum unido à oração move o céu, e sirvam. Busquem os pobres, os idosos solitários, a mãe solteira, o migrante humilhado. Sirvam no escondido, sem aplausos. Cada ato de amor em silêncio torna-se tesouro eterno diante de Deus. Aos jovens, não tenham medo de ser diferentes, não tenham medo de ser puros, de amar sem se manchar, de entregar-se inteiramente a Cristo. Ele não tira nada, dá tudo. Se Ele chama ao sacerdócio ou à vida consagrada, não fujam. Digam como Maria: faça-se em mim segundo a tua palavra. Queridos doentes, vocês são o tesouro escondido da igreja. Não amaldiçoem sua dor, ofereçam-na. Unam-na à cruz de Cristo. Cada lágrima sustenta o Papa, sustenta o mundo. O céu será a vossa recompensa. Aos sacerdotes, sejam homens do altar, não da agenda. Guardas do tabernáculo, não animadores. Celebrem a missa como se fosse a última. Preguem a verdade, mesmo quando dói. Porque só a verdade salva, só a Eucaristia transforma. Rezemos todos o Santo Rosário, todos os dias. Maria é mãe da esperança, e onde ela está, o mal foge. Participemos da vida paroquial como pedras vivas. Estudem a palavra, confessem a fé, amem o Papa, amem a Igreja. Não esqueçamos dos sacramentais. A água benta, as medalhas, o escapulário, não são superstição, mas sinais visíveis do amor invisível de Deus. A renovação começa no pequeno, no modo de tratar o próximo, na honestidade do trabalho, no cuidado do corpo como templo, no perdão do imperdoável, na escolha do bem quando ninguém vê. E se caírem, levantem-se, voltem ao confessionário, abracem a cruz. Como disse Santa Faustina: quanto maior o pecador, mais direito tem a minha misericórdia. Irmãos, o mundo mudará quando os corações mudarem. As famílias serão curadas quando o amor voltar a ser sacramento. A igreja será renovada quando seus filhos se ajoelharem mais e falarem menos. Hoje é o dia da conversão. Hoje é a hora da misericórdia. Voltem ao Senhor assim como estão, com ruínas, medos e feridas. Porque o Pai espera com braços abertos. Porque o Filho veio buscar os pecadores. Porque o Espírito Santo não pede ouro, mas um coração disponível. Como no Evangelho de Lucas. Quando ainda estava longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu ao encontro do filho, abraçou-o e o beijou. Assim é o amor de Deus por ti. Se escutas estas palavras, não é acaso, é porque o céu te chama pelo nome. Vai ao Santíssimo,
chora se precisares, e volta à confissão. Não te espera um juiz, mas um médico, um pai, um pastor. Depois da confissão, comunga de novo. Não por hábito, mas como quem respira de novo, porque na Eucaristia começa o céu na terra. Oremos juntos. Senhor Jesus, pela intercessão de Maria Santíssima e de São José, entrego-te a minha vida, meus pecados e minhas feridas. Enche-me do teu Espírito, guia-me ao teu coração. Faz-me reflexo da tua luz, instrumento da tua paz. Reina no meu lar, no meu trabalho, na minha alma. Faz-me tua igreja, faz-me teu para sempre. Amém. E agora, em comunhão com os santos e os anjos, invocando a proteção de Nossa Senhora do Rosário e de São Miguel Arcanjo, imparto sobre vós e vossas famílias a bênção que vem do próprio coração de Cristo. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Se você chegou até aqui, convido você a se inscrever para não perder nenhum dos pensamentos do Papa Leal.